Choro, né? Choro de alegria, né? Mas o choro, na maioria das vezes, ele se caracteriza sempre por causa de uma dor, por causa de um sofrimento que nós estamos passando. E o salmista nos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante, irmãos, que nós, como servos de Deus, a nossa esperança está no Senhor. Que mesmo quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, no nosso coração a gente crê que aquilo vai passar, que aquilo não vai durar para sempre, porque nós sabemos que uma noite, ela não dura para sempre, o dia vai sempre raiar. Aleluia, glórias a Deus. Então essa noite pode significar o quê? Uma semana, dias, meses, anos, mas nós temos a certeza de que um dia vai passar. Se nós estivermos passando por dificuldade em nossas vidas, nós temos, irmão, que um dia essa dificuldade vai passar, um dia essa parte difícil vai passar, porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde a gente suporta. O nosso Deus é sábio, Ele sabe de todas as coisas, mas é importante, é necessário, irmãos, o choro. A vida não pode ser só de alegria, tem que haver o choro, porque choro também é expressão de sensibilidade. Quando a gente analisa um bebê, por exemplo, quando nasce, o médico não dá um tapinha, né, para chorar, para dizer que está vivo, né? De vez em quando o choro chega para isso, para nos despertar, para dizer que a gente está vivo, para dizer que a gente é sensível, que a gente não é insensível. O choro tem esse propósito, Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele está permitindo você passar por luta, se Ele está permitindo passar por luta, Ele sabe o que Ele está fazendo. Tem um propósito nisso aí. Aleluia! Tem um propósito nessa luta, irmão, irmã, que você está passando. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele está no controle de nossas vidas. Na vida do crente, nada acontece por um acaso. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e confiar nas suas promessas, que as promessas de Deus são verdadeiras e fiéis. O nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso e Ele está sempre conosco, nos orientando e nos fazendo entender que mesmo que essa luta está sendo dura para você, está sendo dura para mim, vai passar. Vai passar. O Senhor não vai nos deixar o sofrimento para sempre, não, mas vai passar. A gente só tem que acreditar, porque muitas vezes o inimigo vem para querer nos confundir, para querer dizer que aquilo na nossa vida nunca vai passar, que aquilo nunca vai parar, que nossos filhos não vão se converter, que nossos maridos não vão para a igreja, que os jovens adolescentes não vão aceitar Jesus. Mas nós temos que crer, porque o nosso Deus é fiel e Ele pode fazer todas as coisas. Então, irmãos, quando nós estivermos passando pelas trevas de uma noite de choro, por uma noite difícil que nós estamos passando, que todo mundo aqui sabe, que quando você perde o sono, é uma coisa terrível, irmão. É terrível, você tem pessoas que está todo mundo dormindo, só você que está acordado. E aí vem aqueles pensamentos ruins, vem aquela tristeza, aquela coisa, aquele desespero, não é? Sempre acontece isso, mas nós precisamos, irmãos, na noite de treva que você estiver passando com o seu sofrimento, use a palavra de Deus como luz para você, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então vamos deixar a palavra do Senhor nos conduzir nessa noite fria, nessa noite difícil, nessa noite de tristeza e sofrimento. Deixa a palavra do Senhor te conduzir. Deixa a palavra do Senhor nos conduzir, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E são nesses momentos, irmãos, que a gente está lá passando por aquela noite triste, né? Por aquele sofrimento terrível que muitas vezes o inimigo fica falando no nosso ouvido que não vai parar. Aí nós precisamos nos lembrar, irmãos. Precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. Precisamos nos lembrar quando Ele nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Então a palavra do Senhor precisa nos conduzir nesse momento difícil, para que a gente possa lembrar das promessas do Senhor, na Sua palavra, quando Ele também nos diz que nunca Ele vai nos abandonar, que nunca Ele vai nos deixar, Ele vai estar sempre conosco, nos sustentando, nos abençoando. Então vamos nos lembrar das palavras do Senhor, vamos nos lembrar quando Ele diz também: não vos deixarei órfãos, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, esse Espírito da verdade que vai estar com vocês e vai ensinar vocês, vai orientar vocês, vai capacitar
ajudar vocês em todas as coisas. Então, nosso Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está falando. Então, irmãos e irmãs, não se desespere quando estiver passando por sofrimento, por luta, porque é necessário você passar, é necessário eu passar, porque tem um propósito de Deus aí. Tem um propósito de Deus aí. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, irmãos, eles não ficaram para sempre no deserto. Um dia eles chegaram na terra prometida. O crente não fica para sempre no deserto. E se ficar, o Senhor está lá com a gente, amém? Lá no deserto, Deus providenciava tudo para nada. Choro, né? Choro de alegria.